Olá, galera de todo o Brasil! Está no ar mais uma edição do Farol da Oposição, o podcast que funciona como um verdadeiro farol de vigilância, mostrando o que o governo tenta esconder. É isso aí, Jéssica. E no episódio de hoje vamos mergulhar fundo em um tema que nos toca profundamente. Vamos expor as chagas abertas de um país que, infelizmente, parece não avançar em questões sociais e falar também de um reconhecimento internacional que ecoa a luta pela democracia. Mas antes, uma pausa para a nossa vinheta. O Farol da Oposição está aqui para apontar os erros do governo e mostrar o caminho da democracia. Pense o Brasil, venha com a gente. Os indicadores recém-divulgados pelo IBGE não deixam dúvidas. Temos chagas sociais ainda abertas, sangrando em nossa sociedade. Fome, trabalho análogo à escravidão e o mais revoltante, crianças que, ao invés de estarem nas carteiras escolares, estão nas ruas ou em ambientes insalubres trabalhando. São retratos dolorosos de um país que, em vez de progredir, parece estar regredindo em aspectos fundamentais de dignidade humana. É uma realidade que nos envergonha profundamente, Igor. Os números são preocupantes. Um de cada 4 domicílios brasileiros enfrenta a insegurança alimentar. E o pior, nas regiões norte e nordeste, essa proporção ultrapassa 1/3. Isso não é apenas uma estatística. São milhões de famílias que vivem na incerteza diária sem saber se terão o que comer. É um retrocesso inaceitável, especialmente em um país com a riqueza e o potencial agrícola do Brasil. Os dados alarmantes vêm do módulo Segurança Alimentar da PNAD Contínua. E para que os nossos ouvintes entendam a dimensão dessa tragédia, isso significa que cerca de 62 milhões de pessoas no Brasil sofrem com graus leve a grave de falta de qualidade e redução na qualidade dos alimentos consumidos. Dentro desse contingente assustador, temos aproximadamente 6,5 milhões de indivíduos que passam fome todos os dias. É como se a cada minuto, mais e mais brasileiros fossem arrastados para um abismo de privação. Um cenário de calamidade que exige ações urgentes e concretas, não apenas discursos vazios e promessas eleitoreiras. E o mais revoltante, Igor, é a constatação de que proporcionalmente a insegurança alimentar no país é mais alta do que era em 2013. Isso é um claro e doloroso indicador de uma década jogada fora, de políticas públicas ineficazes. Uma das razões para essa tragédia é a inflação dos alimentos, que encareceram 7,7% em 2024, bem acima do índice geral. Ou seja, o prato do brasileiro está cada vez mais caro. E o governo, que prometeu tanto, não apresenta soluções efetivas para essa crise que afeta a base da nossa sociedade. E a vergonha não para por aí, Jéssica. Outra chaga que insiste em nos assombrar e que deveria ser inadmissível em pleno século XXI é o trabalho infantil. Em 2024, o país ainda registrava 1,6 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando, com uma alta de 40 mil pessoas nessa situação em apenas um ano. É um crime contra o futuro, um roubo da infância, da educação e da dignidade. A falta de fiscalização e a omissão do poder público estão entre as razões para essa tragédia. Onde estão as políticas de proteção à criança e ao adolescente que deveriam ser prioridade absoluta? E para completar esse quadro sombrio de retrocessos sociais, as denúncias de trabalho escravo explodiram na gestão Lula. Passaram de mais de 2.000 em 2022 para assustadores 4.000 no ano passado. Foi o maior número em 14 anos, segundo o próprio Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. São tristes retrocessos que nos fazem questionar seriamente o compromisso do governo com os direitos humanos e a dignidade do trabalhador. É inadmissível que, enquanto o governo fala em inclusão, a barbárie da escravidão moderna se alastre em nosso país. É preciso cobrar responsabilidade e ações imediatas. E para discutir esse tema e o que o Brasil precisa para sair desse ciclo de estagnação, vamos ouvir o presidente do ITV, o deputado Aécio Neves, uma das vozes mais experientes quando o assunto é política pública responsável. Jéssica, o que nós estamos vendo hoje é o retrato de um país que perdeu o rumo. A fome, o trabalho infantil, o avanço do trabalho escravo mostram o colapso de uma gestão que perdeu o foco, que
que só pensa em gastar, em acomodar a companheirada. Um governo que perdeu a sensibilidade social. O PSDB sempre acreditou que a boa política é feita com resultados concretos e não com slogans, não com medidas de véspera de eleição. Foi assim com o Plano Real, nem muitos se lembram disso, que controlou a inflação e devolveu dignidade a milhões de famílias de brasileiros, e é com esse espírito que nós seguimos defendendo um Brasil que respeite o dinheiro público, que valorize quem trabalha e garanta oportunidades reais para todos. Não há, Jéssica, justiça social sem responsabilidade fiscal e nem inclusão sem gestão. O mundo parou para aplaudir o nome que se tornou sinônimo de coragem e resistência. Maria Corina Machado, a mais recente vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Não é um prêmio qualquer, é um reconhecimento que coroa a defesa da democracia e dos direitos humanos, um verdadeiro grito de liberdade que une democratas de todo o mundo contra o regime ditatorial de esquerda que há longos 26 anos subjuga o povo da Venezuela. É um recado claro para quem insiste em flertar com a tirania. Exatamente, Igor. E o mais chocante e revelador é que, em meio a essa celebração global da democracia, o governo Lula ficou em silêncio. Nenhuma palavra. Nenhum parabéns. Porque quando o assunto é ditadura de esquerda, o PT sempre prefere olhar para o outro lado. A verdade é que a Venezuela virou o retrato do fracasso do chamado socialismo do século XXI. Desde 2013, a economia de lá derreteu mais de 62%. A inflação, pasme, é a maior do mundo, 905% ao ano em média nos últimos 5 anos. Para ter uma ideia, se você comprasse um pão hoje, daqui a uma semana o preço já teria mudado. É como o Brasil antes do Plano Real, quando o salário chegava no bolso e já não valia mais nada. Foi o governo Fernando Henrique Cardoso do PSDB que acabou com aquela loucura e trouxe estabilidade de verdade à economia. Boa, Igor. Esse é um ponto importante, porque mostra como as políticas sérias e responsáveis podem mudar a vida das pessoas. E é justamente essa coragem de enfrentar os problemas do país e defender a liberdade que faz o nome de Maria Corina Machado um símbolo mundial. Ela é hoje o rosto dessa resistência, vive escondida desde a fraude eleitoral de 2024 e segue desafiando uma ditadura que há 26 anos sufoca a Venezuela. Voltando um pouco no tempo, em 2014, num dos períodos mais sangrentos e repressivos da ditadura chavista, a convite do PSDB, Maria Corina foi recebida no Congresso Nacional. E como a bancada do PT, sempre defensora dos oprimidos, a recebeu? Com gritos de golpista e fascista. Por figuras como essa Corina, Maria Corina, que veio aqui com o discurso de democrata. Na verdade, é uma golpista que tentou derrubar o presidente Hugo Chávez, não conseguiu, fomenta a agitação de rua para tentar desestabilizar um governo democrático eleito na Venezuela. Muito obrigado. É a prova cabal da hipocrisia, de um alinhamento ideológico cego que distorce a realidade. E ainda tem gente achando que esse é o modelo que deu certo. No nosso giro da semana, acompanhamos um debate que impacta a vida de milhões de brasileiros, especialmente aqueles que movem a nossa economia, os pequenos empreendedores. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados promoveu um seminário super importante para discutir a atualização dos limites de faturamento do microempreendedor individual, o nosso querido MEI, e das empresas enquadradas no Simples Nacional. Um tema que afeta diretamente a capacidade de crescimento e dignidade de quem arrisca empreender. E o seminário foi solicitado pelo presidente da comissão, o deputado Beto Richa do PSDB do Paraná, que levantou um ponto crucial e vergonhoso. O teto de R$ 81 mil anuais para o MEI não é atualizado desde 2018. E o limite de R$ 4,8 milhões para micro e pequenas empresas também não acompanhou a inflação acumulada. Ou seja, o empreendedor brasileiro, que já enfrenta um mar de burocracia, está sendo penalizado por um sistema defasado que ignora a realidade econômica. É preciso desburocratizar, mas principalmente incentivar e valorizar quem gera emprego e renda neste país. Que certamente com a participação de todos aqui pudemos enriquecer esse debate, aperfeiçoar o processo legislativo, estarmos cada vez mais sintonizados com os reais e legítimos interesses
dos microempreendedores neste país. Quem trabalha, quem gera renda e sonha em crescer não pode ser punido por isso. O Brasil precisa incentivar quem empreende. Atualizar esses limites é garantir mais oportunidades, mais dignidade e menos burocracia para quem faz o país acontecer de verdade. E agora o momento mais esperado, ou talvez o mais temido por alguns, a nossa vitrine do desgoverno. O quadro que expõe sem meias palavras as pérolas e as contradições do governo Lula. E a pérola de hoje tem a ver com um tema que sempre gera polêmica: as indicações de amigos para o Supremo Tribunal Federal. Toca aí, editor. Vitrine do desgoverno. Próximo indicado vai ser a próxima indicada? Olha, eu acho que eu fui o presidente que mais escolhi ministro da Suprema Corte. E eu nunca escolho um amigo para ser ministro da Suprema Corte, porque ele não está lá para prestar serviço para mim. Ele está lá para prestar serviço para a sociedade brasileira, cumprindo aquilo que é a obrigação da Suprema Corte, que é cumprir a Constituição. Mas o Zanin não é amigo do senhor? Ele não era amigo, ele era meu advogado. Essa fala do presidente, registrada em 2023, é simplesmente inacreditável. O discurso do Lula sobre a indicação de mulheres ao STF é um exemplo clássico de hipocrisia política que tanto criticamos e combatemos. O que realmente importa é que as indicações ao Supremo sejam guiadas pelo notável saber jurídico, pela independência e pelo respeito à Constituição, e não por vínculos pessoais ou conveniências políticas. Fica a reflexão e, claro, nossa vigilância continua. E assim encerramos mais uma edição do Farol da Oposição, o podcast que mostra o que o governo tenta esconder e te ajuda a entender a política de verdade. Semana que vem a gente volta com mais informação. Siga a gente nas redes sociais, comente o que achou e o mais importante, não se deixe levar pela fumaça dos extremos. Até a próxima. O Farol da Oposição está aqui para apontar os erros do governo e mostrar o caminho da democracia. Pense o Brasil, venha com a gente.